para o livro de Jó, capítulo 41. Eu quero convidar você a ouvir-me atentamente na palavra que eu quero ministrar essa noite. Jó, capítulo 41. E antes de ler o texto, eu quero contar-lhes algumas coisas para poder introduzir essa mensagem. Jó 41, versículo 22. Você que tem Bíblia aberta, acompanhe-me na sua Bíblia. Diz assim, versículo 22: no seu pescoço reside a força, e diante dele a tristeza salta de alegria. Em outras versões, salta o desespero. Eu vou ficar com a versão corrigida que diz: no seu pescoço a força, e diante dele a tristeza salta de alegria. Escute-me o que eu quero conversar com você. Essa semana, caminhando com o presbítero Paulo, nós falamos sobre esse texto. E por várias vezes, esse texto é citado erroneamente na igreja, quando as pessoas dizem assim: diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Embora eu acredite que na presença do Senhor não há lugar para a tristeza, na presença do Senhor tudo encontra razão para ser feliz, esse texto não se refere ao Senhor. Essa expressão não se refere a Jesus. Se você é um leitor da Bíblia ou não, eu quero que você atente quando você ler as Escrituras, porque no capítulo 40 e no capítulo 41, Jó está a conversar com Deus, e Deus lhe responde do redemoinho, e ele começa a falar da sua grandeza, e ele vai falando do seu poder, e ele fala agora das suas criaturas, e ele vai falar de um animal que é chamado de Belmonte ou de Leviatã, e ele vai dando as características desse animal. Ele vai dizendo que animal é esse. Ele começa no versículo 17 do capítulo 40, dizendo que a sua cauda é como o cedro, ou seja, é flexível, fácil de se movimentar. No versículo 21 do capítulo 40, ele vai dizendo que ele se esconde nas lamas e pântanos. Prossegue no versículo 13 do capítulo 41, dizendo que sua couraça é como dobrada, é cingida, difícil de penetrar alguma coisa, é firme. Ele vai no versículo 14 dizendo que os seus dentes causam terror, são tão próximos que nem o ar passa entre os seus dentes. E é olhando para esse texto que a gente descobre que ele está a falar de um animal que entre nós é conhecido como crocodilo. E é diante desse animal que ele diz: no seu pescoço está a força, e diante dele a tristeza salta de alegria. Ou seja, as pessoas mudam seu humor, mudam seu temperamento. Então não há nada do que dizer esse texto referindo-se a Jesus, embora na presença do Senhor há liberdade, há fartura de alegria. Mas esse texto em si está falando de um crocodilo. E por que eu estou te contando essa história? Porque depois da conversa com Paulo, eu fiquei a pensar sobre o crocodilo. Eu comecei a pensar sobre esse animal tão forte, esse animal tão feroz, esse animal conhecido pela sua força. Depois leia o capítulo 40 e 41 de Jó. E olhando para essa leitura, eu me perguntei: teria esse animal algum ponto fraco? Teria esse animal algum ponto sensível? E assistindo algum documentário sobre o crocodilo, eu descobri que a força do crocodilo pode ser enfraquecida pelas duas simples ações. E quais são essas ações? Tais como vedar os seus olhos e amarrar a sua boca. Vedar os seus olhos e amarrar a boca tira do crocodilo toda a força que aquele animal tem. E sabe por que eu estou te contando isso? Porque aplicando isso a um contexto espiritual, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer: queridos irmãos, andem sóbrios, vigilantes, porque o diabo anda ao vosso derredor, bramando a quem possa tragar. E ao olhar para esse texto, então eu faço a grande comparação. Nós somos as criações de Deus, nós somos as criaturas que fomos revestidos de graça e força, mas o diabo anda ao nosso derredor procurando como tragar-nos. E assim como o crocodilo possui seus pontos fracos, o diabo tem suas maneiras de encontrar a nossa fragilidade. Quando a Bíblia diz que ele anda procurando quem tragar, talvez você interprete esse texto dizendo: o diabo vai se manifestar em alguém, vai ficar endemoniado e vai se levantar contra mim. Eu vou ter um pesadelo e vou me sentir agoniado e perseguido. O meu vizinho vai se levantar, no meu trabalho algumas coisas vão acontecer. Mas não é assim.
Quando a Bíblia diz que ele anda procurando, é exatamente como alguém que procura o ponto fraco num animal forte, como alguém que procura a fraqueza entre os que são fortes. E o inferno sabe que por menor que sejamos, por mais frágeis que sejamos, somos fortes, porque em nós habita o Senhor. Mas ele descobriu a fraqueza do povo forte. E sabe qual é a fraqueza? Roubar-lhe a visão e amordaçar a sua boca. E aplicando isso a um contexto espiritual, eu descubro que a maneira que o inimigo tem usado para parar a igreja, para parar um cristão, para parar um líder, para parar aquele que ama o Senhor, consiste nessas duas coisas tão simples: tapar a sua visão. Eu vi animais sendo caçados e eles conseguiam neutralizar um crocodilo colocando um pano sobre os seus olhos, porque no seu instinto, quando estava com os olhos acobertados, era como se estivesse dominado pelas trevas, e ele não tem como reagir, não tem como partir para o ataque. E é essa sutileza que Satanás tem utilizado para travar muita gente, roubar a sua visão. Quando eu leio as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, seu corpo é bom. Se os seus olhos forem maus, seu corpo é mau. Jesus está dizendo: o meu corpo reage pelo que eu vejo. E se o corpo é a candeia se os olhos é a candeia do corpo, então a visão é a porta do meu espírito. Tudo aquilo que eu vejo reflete, causando ações em mim. É só lembrar de Gênesis, no capítulo 30, quando Deus diz a Jacó que levasse as ovelhas para um campo e colocasse elas diante de uma listra de árvores listradas e salpicadas. Elas olhavam e pariam, davam luz às suas crias conforme o que viam. E isso é um princípio em toda a criação. Aquilo que eu visualizo, eu gero. Aquilo que está diante dos meus olhos é gerado. Se eu olho morte, eu gero morte. Se eu olho vida, eu gero vida. Se eu olho dor, eu gero angústia. Se eu olho fé, eu gero milagres. Aquilo que eu gero causa em mim as coisas que eu posso vivenciar ou desfrutar. E o que é mais complicado é quando nós perdemos a percepção e não conseguimos enxergar mais nada. Eu não estou falando de olhar tão somente pela questão ótica, eu estou falando de visão, porque essa é a estratégia que o inimigo encontra para parar um crente, para parar uma igreja: roubar dela a sua visão. Ele não enxerga mais nada, tudo se torna obscuro, ele perde a visão, ele perde a direção, ele perde o senso, ele não enxerga onde há mais perigo e nem oportunidade, ele não enxerga mais nada, e se ele não enxerga nada, ele também não gera nada, ele se torna infrutífero. Ele não enxerga promessas e por isso não vive os sonhos de Deus. Ele não enxerga ciladas e por isso não vigia diante de pecados. Porque essa é a sutileza de Satanás: roubar a sua percepção, roubar a sua visão. Mas você está lá, forte, comparado a esse crocodilo forte, criação de Deus. Você está lá amando Jesus, mas sutilmente ele está roubando sua visão. E você apenas acha que são meras coincidências, você apenas acha que são meras casualidades, você apenas acha que coisas da vida. É o inimigo roubando sua visão. E depois que ele rouba a sua visão, sabe o que faz? Amordaça você, neutraliza a sua força. É tão interessante que quando eu percebia sobre o crocodilo, ele tem a força 4 vezes maior do que a força de um leão. Quando uma leoa caça, a sua mordida é capaz de perfurar o couro de um búfalo, e o crocodilo tem 4 vezes mais força. Então por que uma mandíbula tão forte não consegue arrebentar cordas, não consegue arrebentar as coisas que estão amordaçando ele? Porque a sua força está quando a boca está aberta. Sua força é quando seus lábios estão abertos. Quando eles estão fechados, ela não tem força para abrir. A força está no morder, no fechar. E por isso, todos os caçadores de crocodilo descobriram que amordaçando a boca dele, o forte fica fraco. E o que parece coincidência é para mim uma mensagem: a nossa força está quando os lábios estão abertos. A nossa força está quando os nossos lábios estão de prontidão, e isso fala de clamor e de adoração. Quando nós sabemos o que significa orar, nada é capaz de nos parar.
E o inferno entende tanto isso, que ele cria mecanismos para nos impedir. Sabe por que você não consegue ter uma vida de oração? Porque oração é uma guerra. Sabe por que você não consegue dobrar os joelhos e ter uma vida contínua? Você ora hoje e não consegue mais orar amanhã. Você dobra o joelho com um propósito no coração, diz assim, eu vou orar, mas a mente se distrai, você fica disperso. É porque o inferno sabe que uma das maneiras de te enfraquecer é impedindo você de abrir a boca para orar. Davi disse, quando eu me calei, meus ossos se quebraram. Ele diz, na minha angústia, o que eu faço de melhor é clamar ao Senhor. E tem algo que acontecendo no mundo espiritual, te impedindo de orar. Você não consegue mais orar como pode, como devia. Você não consegue mais orar como antes. A oração se tornou algo distante, que você faz assim, numa mera casualidade. Sabe aquela oração? Senhor, obrigado, mais um dia. Senhor, obrigado, vamos lá para a luta. Mas eu estou falando de vida de oração. Você não está mais conseguindo fazer isso. E o que você acha que são correrias do dia a dia, é alguém encontrando a fraqueza sua. E sabe o que vem depois disso? Sua morte. Porque primeiro rouba a sua visão e depois impede você de abrir a boca para orar. Não consegue mais orar, também não consegue mais adorar. Vem para o culto e não consegue fluir. Sabe aquela adoração de antes? Não tem mais. Você até canta, você até levanta as mãos, você até se alegra nos louvores, mas não consegue mais fluir o fruto dos lábios que confessam seu nome. E por que que essa é uma estratégia do diabo? Porque ele sabe que Deus habita no meio dos louvores. E quando você começa a adorar, os céus se manifestam. Quando você começa a adorar, Deus é chamado para dentro da sua casa. Sabe por que no lar de muitas pessoas há um espírito de murmuração? Porque o diabo sabe que quando você murmura, tem espaço para ele, mas quando você adora, só tem espaço para Deus. Sabe por que você não consegue adorar num culto? Dá sono, você fica inquieto, bate o calor, bate a sede, fica aquela inquietação toda. É porque essa é a estratégia de encontrar a fraqueza dos fortes, impedindo você de adorar. Aí você fica aí, e não dá mais um glória, não dá mais um aleluia. Às vezes eu fico vendo um culto, Deus fluindo, e eu olho de cima para baixo, e como estão as pessoas? Olhando a estrutura do prédio, como que se nada tivesse acontecendo, nem aí para que está fluindo, a música é linda, um convite de adoração, e você, ei, isso não é cansaço, é alguém que descobriu como te parar, porque ele sabe que quando você adora, Deus se movimenta. E se você acha que isso é chavão de pregador, leia as palavras de Ezequiel. Ele está vendo um trono, e o trono tem rodas, e à medida que ele vê, o trono se movimenta, e ele se movimenta nas 4 direções. Enquanto Ezequiel está vendo isso, sabe o que ele compreende? Que o trono de Deus se movimenta na direção da adoração. Se o Senhor está sentado no trono e se levanta lá na tua rua alguém para adorar, o trono de Deus se dirige para o lugar em que está a adoração. Ele se movimenta procurando. É por isso que está escrito que ele procura verdadeiros adoradores. Mas você não adora mais como antes, você não se entrega mais como antes, e sem perceber o teu fim vai ser como o de Herodes. Sabe como morreu Herodes? Comido de bicho, porque não deu glória a Deus, não conseguiu adorar, não conseguiu reconhecer a magnificência, a grandeza, a majestade. E essa é a maneira que o inferno encontra de amordaçar, porque agora com os lábios amordaçados não tem mais som de oração, com os lábios amordaçados não se escuta mais a voz da adoração. Aí começa-se um monte de coisa, as zombarias do inferno olhando e dizendo: onde está o forte? Cadê aquele crente? Cadê ele? E ele zomba, como os caçadores de crocodilos zombam, dizendo: achamos a fraqueza do forte. Escute, o diabo mirou em você, e ele não vai aparecer de chifre de rabo, não vai te assustar e nem te amedrontar. Ele vai sutilmente
roubar a sua visão para que você não enxergue mais, e roubar a canção dos seus lábios para que você não adore mais. E o que resta? Uma presa fácil. O que resta? Um prisioneiro de caçadores. Mas eu ouço uma música cantada e a música diz assim: tua graça me basta. E quando eu ouço essa música, eu só tenho uma lembrança de Paulo dizendo: eu me alegrarei nas minhas dificuldades, nas minhas dores, nos meus açoites, nas minhas prisões, nos meus desânimos, nos meus medos, nos meus temores. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque ele diz: quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. E por quê? Qual é a lógica disso? Porque Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Em outras palavras, ele está dizendo: eu admiti que cheguei a um nível que me faltam forças, que estou amarrado e atado, e permiti que a graça viesse sobre mim. E quando a graça me alcançou, as amarras dos meus lábios foram arrancadas, e agora eu posso fluir alegremente na adoração. Eu consigo erguer a voz e adorar. Eu consigo gritar clamando ao Senhor. Ei, sabe isso que meu filho compartilhou contigo agora? Tem sido muitas das vezes coisa acontecendo em sua vida. Eu vou ampliar um pouquinho a história do Cainã. Além de uma questão de sentir um entalo e um engasgo por o seu pecado de gula, ter comido pizza demais, ele estava sentindo a aflição do seu coração por algumas coisas referente às tensões. E sabe, no meio de tudo isso, o que nós fizemos? Levantamos a voz para o céu e oramos, colocamos a mão sobre sua vida e clamamos. Mas isso te falta no teu lar. Teu filho está vivendo o que vive e você simplesmente de boca fechada e nada a fazer, e quando faz, só faz a murmurar e reclamar. Sabe o que você devia fazer? Orar e adorar, orar e adorar. Pastor, mas eu não estou conseguindo, o coração está angustiado, eu estou aflito, estou despedaçado. Então, se não consegue mais orar e adorar, então apenas gema dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Se um cego moribundo na beira do caminho, vestido com capas, está gritando e ele ouviu, porque ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, então na sua sinceridade diga: Deus, eu estou aprisionado, perdi a visão e não consigo mais viver o que devia viver. Minha casa se tornou um embaraço, meus filhos se perderam no caminho, minha história se tornou confusa, não sou mais o homem ou a mulher que eu devia ser. Então na sua sinceridade se derrame, porque quando você se derrama na sinceridade, sabe o que acontece? Diz Isaías: ele monta sobre as asas de um querubim e voa cortando os céus até o seu encontro, como a águia voa ao encontro do filhote prestes a despedaçar-se, e ele voa ao seu encontro para dizer: minha graça te basta. A razão da força da igreja não está na capacidade intelectual que você possa ter, não está nos anos de habilidade que você desenvolveu ao longo da sua caminhada cristã, não consiste no tempo de crente que você tem. A razão da tua força está em Deus, e se você perdeu isso, a graça continua de portas abertas, dizendo: mergulha de novo no meu rio, mergulha de novo na minha presença, porque eu sou Deus que faço forte o fraco. O inimigo encontrou a fraqueza sua, mas Deus também viu a sua fraqueza. E sabe o que Deus estará a fazer? Clame a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A conclusão de tudo isso é que se você abrir a boca e ampliar a sua visão, o Senhor te fará vencer, pois para isso nós fomos criados. Como o crocodilo criado para triunfar, fomos criados para triunfar. Como um crocodilo que causa medo, fomos criados para causar medo no inferno. Como um crocodilo que chama atenção, fomos criados para isso. Então não permita que nada roube o que Deus propositou, gerou, arquitetou para a tua história. E você só tem uma maneira para viver isso: abre a tua boca e amplia a tua visão. Abre a tua boca e amplia a tua visão. Abre a tua boca e amplia a tua visão.
enxergue além dos seus olhos, enxergue além da realidade, enxergue o que se move por trás disso, enxergue as coisas pertinentes a isso. Ontem eu ouvi um relato de uma irmã nossa, que quando foi convidada para dirigir um culto, seus ouvidos taparam-se, e a sua proposta inicial é: não posso mais dirigir um culto, mas mesmo se arrastando, ela dizia: eu vou, e sem ouvir muita coisa, ela veio dirigir o culto, e quando terminou de dirigir o culto, sabe como estão os seus ouvidos? Abertos, porque a proposta do diabo é: vou criar uma situação para achar que é uma doença, para achar que é um probleminha, para achar que é uma coincidência, e assim o diabo tem parado muita gente. Você olha e diz assim: é assim mesmo, todo casamento tem isso, todo filho tem isso, todo mundo passa por isso. Abra os teus olhos e enxerga a tua visão, tem alguém por trás disso querendo te amordaçar e te travar. Então abra os olhos e grite por socorro, clame ao Senhor, porque quando os joelhos tocam na terra, os céus se levantam em nosso favor. É assim. Então reaja, pare de aceitar o que está vivendo, clame, clame.